Sinta o silêncio do consultório por um segundo. Aquele cheiro de antisséptico, o som do papel sobre a maca, o relógio na parede que parece andar mais devagar do que deveria. Todos os dias eu vejo a mesma cena. A porta se abre e entra alguém entre os 55 e 70 anos. O caminhar é pesado. Eu não preciso nem olhar para o prontuário para saber o que está acontecendo. Antes mesmo de se sentarem, eu noto o ombro levemente caído, a cabeça projetada para a frente, o esforço quase imperceptível para compensar um joelho que já não sustenta o peso como antes. Eles se sentam, soltam um suspiro longo e me dizem: Doutor, eu não entendo. Eu faço tudo certo. Eu caminho todos os dias, 30 minutos, às vezes 1 hora. Mas as minhas pernas estão pesadas, meu joelho arde e eu me sinto mais cansado agora do que quando era sedentário. Essa é a grande tragédia silenciosa que acontece nas ruas e parques todas as manhãs. Você vê milhares de pessoas tentando comprar saúde com o suor de suas caminhadas. Mas, sem saber, elas estão comprando uma passagem direta para a mesa de cirurgia ou para o uso crônico de anti-inflamatórios. O problema, e aqui está o que vai incomodar muitos dos meus colegas, quase nunca é que as pessoas caminham pouco. O problema é que elas caminham errado. E caminhar errado depois dos 50 anos não é apenas um esforço desperdiçado. É uma força mecânica que destrói suas cartilagens, desalinha sua coluna, sobrecarrega o músculo cardíaco de forma desnecessária e dispara processos de inflamação crônica nos tecidos que o seu corpo já não consegue combater como aos 20 anos. Esqueça aquela ideia reconfortante de que qualquer movimento é melhor que nada. Na medicina regenerativa, sabemos que o movimento mal executado é um veneno de liberação lenta. Se você sente dormência nas pernas, uma fadiga que não passa com o descanso, ou aquela dor chata na base das costas depois de um passeio saudável, você não está envelhecendo, você está se quebrando. O sistema de saúde adora dizer que é da idade, que é a genética, ou que é normal sentir dor nessa fase. Sabe por quê? Porque o sistema lucra quando você se mantém como um paciente crônico, dependente de analgésicos e de consultas de 12 minutos, que apenas tratam o sintoma, nunca a causa mecânica. Ninguém vai te contar o que vou revelar aqui hoje, na sua próxima consulta de rotina. Eu tenho 15 anos de prática clínica focada em longevidade e prevenção. E o que eu vejo é um ciclo vicioso que pode ser quebrado com ajustes que custam R$0. Hoje, eu vou abrir a caixa preta da biomecânica da caminhada para quem já passou dos 50. Vou te mostrar os 7 erros capitais que estão envelhecendo suas articulações a cada passo. E mais importante, vou te dar o protocolo exato para transformar sua caminhada em uma ferramenta de rejuvenescimento celular, e não em um martelo que esmaga seus meniscos. Estamos buscando chegar a 100 mil inscritos aqui no canal do Dr. Watling, porque cada pessoa informada é um paciente a menos nas filas de cirurgia por negligência preventiva. Se você quer entender por que seu corpo está enviando sinais de alerta e como interpretar esses sinais para recuperar a vitalidade que você tinha há uma década, fique comigo. Nos próximos 20 minutos, sua percepção sobre saúde e movimento vai mudar completamente. Vamos começar pelo fundamento. Por que, após os 50 anos, caminhar não é mais apenas um lazer, mas uma necessidade médica de alta precisão? Porque o seu corpo, agora mesmo, está passando por uma cascata de mudanças fisiológicas que você não pode mais se dar ao luxo de ignorar. Para entender onde a engrenagem começa a travar, precisamos olhar para o projeto original do seu corpo, antes de o tempo e os maus hábitos começarem a cobrar a conta. Imagine o seu organismo como uma máquina, que, ao contrário de um carro, não se desgasta apenas pelo uso, mas principalmente pela negligência e pelo uso fora das especificações técnicas. Em um corpo saudável, cada passo é uma sinfonia de cooperação biológica.
Quando você caminha, o seu coração envia sangue oxigenado para os tecidos, mas ele não faz o trabalho sozinho. Aqui entra a primeira imagem que eu quero que você guarde. O seu corpo possui corações auxiliares. Os seus músculos da panturrilha, quando se contraem e relaxam ritmicamente, funcionam como bombas periféricas que empurram o sangue venoso de volta para cima, contra a gravidade. É um sistema de pistões hidráulicos perfeito. Se esse sistema funciona, a pressão arterial se estabiliza, o inchaço nos tornozelos desaparece e o coração central trabalha com folga. Agora, vamos falar das articulações. O ponto onde 90% dos meus pacientes reclamam. Imagine a cartilagem do seu joelho ou do seu quadril, não como um pedaço de osso morto, mas como uma esponja viva e densa. Esta é a nossa analogia central. A cartilagem não tem vasos sanguíneos próprios. Ela não recebe nutrientes diretamente do sangue, como a pele ou os músculos. Ela sobrevive por um mecanismo chamado embebição. Pense em uma esponja de cozinha mergulhada em um balde de água nutritiva. Para a água entrar e renovar o interior da esponja, você precisa apertá-la e soltá-la. Na caminhada correta, o impacto controlado aperta a cartilagem, expulsando os resíduos metabólicos, e o alívio do peso solta a cartilagem, permitindo que o líquido sinovial, o óleo lubrificante natural das juntas, rico em nutrientes, seja sugado para dentro do tecido. Sem esse ciclo de pressão e descompressão, a cartilagem literalmente passa fome. Ela afina, fica quebradiça e começa a descascar. É o início da osteoartrite, que nada mais é do que uma falência nutricional da junta. Mas, ao passarmos da fronteira dos 50 anos, 4 cavaleiros do apocalipse fisiológico começam a cavalgar juntos. O primeiro é a sarcopenia. Não se assuste com o nome. É apenas o termo médico para a perda de massa muscular relacionada à idade. Depois dos 50, se você não der o estímulo correto, você perde entre 1 e 2% de toda a sua musculatura a cada ano. Parece pouco? Em uma década, são 20% de perda. O músculo não serve apenas para carregar sacolas. Ele é o maior órgão endócrino e metabólico do seu corpo. Ele é o ralo, onde a glicose do seu sangue é drenada. Menos músculo significa que o açúcar sobra na circulação, inflamando as paredes das artérias e preparando o terreno para o diabetes tipo 2. O segundo cavaleiro é a queda na taxa metabólica basal. O número de calorias que o seu corpo queima parado, apenas para manter o coração batendo e os pulmões inflando, cai cerca de 3% a cada década. Isso significa que, se você mantém exatamente a mesma dieta dos 30 anos aos 55, você vai engordar. Não porque você é guloso, mas porque sua fornalha interna está ficando menor e menos eficiente. A caminhada errada, que não ativa as fibras musculares profundas, não faz nada para reverter esse quadro. O terceiro cavaleiro é a perda de elasticidade vascular. Seus vasos sanguíneos começam a ficar rígidos, como mangueiras de jardim esquecidas no sol por anos. O sangue tem mais dificuldade de chegar às extremidades, o que explica por que tantos de vocês sentem os pés frios, mesmo em dias quentes. E o quarto cavaleiro é a degeneração da matriz extracelular da cartilagem, que perde a capacidade de reter água, tornando suas juntas secas e barulhentas. Agora, eu preciso destruir um dos maiores mitos que a indústria do bem-estar vendeu para vocês. A regra dos 10.000 passos. Você já ouviu isso, certo? Que se você der 10.000 passos por dia, estará salvo. Sabe de onde veio esse número? De um estudo científico? De uma diretriz da Organização Mundial da Saúde? Não. Veio de uma campanha de marketing japonesa de 1965 para vender um pedômetro chamado Manpokei, que traduzido significa medidor de 10.000 passos. O número foi escolhido porque o caractere japonês para 10.000 parece uma pessoa caminhando. É marketing, não é medicina. Para quem tem mais de 50 anos,
Focar na quantidade sem olhar para a qualidade é um convite ao desastre. Dar 10.000 passos com a mecânica errada é como martelar um prego torto 10.000 vezes. Você só vai destruir a madeira. Deixe-me mostrar como o erro se transforma em sintoma, através de uma cadeia biológica de eventos que eu vejo no consultório toda semana. Vamos seguir o caminho de um erro comum, a pisada pesada com o calcanhar. Elos da cadeia. Primeiro elo. Você atinge o solo com o calcanhar de forma rígida, enviando uma onda de choque mecânico que não é absorvida pelo pé. Segundo elo. Essa energia sobe pela tíbia e atinge o periósteo, a membrana que envolve o osso, causando microinflamações. Terceiro elo. O seu cérebro detecta o impacto excessivo e, por reflexo, ordena que os músculos ao redor do joelho se contraiam para proteger a junta. Essa rigidez muscular impede o fluxo de líquido sinovial. Quarto elo. Com os músculos tensos, você muda o ângulo da sua pelve para compensar o desconforto, inclinando o quadril levemente para frente. Quinto elo. Essa inclinação achata a curvatura natural da sua lombar, comprimindo os discos entre as vértebras L4 e L5. Sexto elo. Você termina a caminhada com uma dor latejante na base das costas ou uma queimação no joelho e acha que é a idade. Não é a idade. É o efeito dominó de uma biomecânica falha que começou lá no seu pé. Lembro-me de uma paciente, a dona Helena, de 62 anos. Ela caminhava 12 quilômetros todos os domingos. Chegou a mim com os joelhos inchados e uma receita de cirurgia de menisco na mão. Quando eu pedi para ela caminhar no corredor da clínica, vi que ela não usava os braços e dava passos excessivamente longos, esticando a perna como se estivesse marchando. Ela estava literalmente esmagando a própria cartilagem a cada passo. O problema não era a distância, era a geometria do movimento. Reduzimos a distância, corrigimos a postura e em 6 semanas o inchaço sumiu sem que ela precisasse tomar uma única pílula de cortisona. O corpo dela só precisava que ela parasse de agredi-lo. Entenda, o seu corpo é lógico. Se você dá a ele os sinais corretos de carga e movimento, ele responde com reparação. Se você dá sinais de desgaste e impacto, ele responde com inflamação e dor. É uma conversa constante entre seu cérebro e seus tecidos. E a maioria de vocês está gritando com o próprio corpo sem perceber. A verdade nua e crua, aquela que raramente atravessa a porta de um consultório convencional, é que o sistema de saúde moderno não foi desenhado para te manter saudável. Ele foi desenhado para gerenciar a sua doença. Pense comigo, quanto a indústria lucra se você aprender a caminhar de forma a regenerar suas próprias juntas? Nada. Não há código de faturamento para conversas sobre biomecânica da pisada. Não há uma pílula patenteada para postura correta ao caminhar. O que existe é um sistema de metas onde o seu médico tem, se muito, 12 ou 15 minutos para te ouvir. Nesse tempo, é impossível ele analisar como você se movimenta, como seus pés tocam o chão ou como sua coluna se comporta sob carga. É muito mais eficiente, do ponto de vista do negócio, te dar uma guia de exame de imagem e uma receita de um analgésico potente. A medicina padrão adora soluções de prateleira. Se o seu joelho dói ao caminhar, prescrevem um anti-inflamatório. Se a dor continua, uma infiltração de corticoide. Se nada resolve, cirurgia. Mas ninguém te pergunta, como exatamente você está caminhando? Usar medicação para dor articular sem corrigir a mecânica do movimento é como tentar apagar um incêndio jogando lenha nova no fogo enquanto usa um borrifador de água. Você mascara o alarme, a dor, mas a destruição tecidual continua acontecendo silenciosamente lá dentro. Vamos analisar por que os métodos padrão frequentemente falham com quem tem mais de 50 anos. Tomemos as pomadas milagrosas e os suplementos de colágeno que inundam as propagandas. Eles prometem reconstruir a cartilagem.
Mas lembre-se da nossa analogia da esponja na parte 2. Se a mecânica da sua caminhada está errada, a esponja, sua cartilagem, está sendo esmagada de forma desigual. Nenhum colágeno do mundo consegue se fixar em um tecido que sofre um impacto traumático a cada passo. O mesmo vale para as dietas genéricas de coma menos. Perder peso ajuda, claro, mas se você perde gordura e perde músculo junto, porque não sabe caminhar para preservar sua massa magra, você está apenas se tornando um idoso mais leve, porém mais frágil e com menos proteção articular. Agora, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Ninguém te ensinou a caminhar, certo? Você aprendeu por instinto quando era bebê e nunca mais pensou nisso. Mas o corpo que você tem hoje não é o corpo de um bebê. E aqui residem os erros que você provavelmente comete todos os dias, acreditando que está fazendo um bem enorme para a sua saúde. O primeiro erro é o que eu chamo de hábito do guerreiro de fim de semana. Você é ocupado, a semana é corrida, então você decide compensar tudo no domingo com uma caminhada de 2 horas. Do ponto de vista fisiológico, isso é um erro grosseiro. O seu corpo não responde a eventos isolados. Ele responde a sinais consistentes. Uma caminhada longa após dias de sedentarismo é um evento de estresse. Seus músculos estão frios, sua coordenação está enferrujada e seus tecidos não tiveram tempo de adaptação. O resultado? Você acorda na segunda-feira moído, com dor nos tendões e a falsa convicção de que exercício não é para mim. O segredo da longevidade não está na intensidade, está na frequência. 20 minutos todos os dias valem 10 vezes mais do que 3 horas uma vez por semana. O segundo erro é manter os braços imóveis, ou pior, com as mãos nos bolsos. Eu vejo isso o tempo todo. Parece confortável, mas biomecanicamente você está criando um desastre na sua lombar. Caminhar é um movimento de padrão cruzado. Quando sua perna esquerda vai para frente, seu braço direito deve balançar naturalmente. Esse movimento dissipa a força de torção que, de outra forma, seria absorvida inteiramente pelos seus discos intervertebrais. Quando você trava os braços, sua coluna precisa girar em excesso para compensar. É por isso que muitos de vocês voltam da caminhada com a lombar travada. Não foi o chão duro, foi a falta de balanço dos braços. O terceiro erro, e talvez o mais perigoso hoje em dia, é o uso do celular durante a caminhada. Não falo apenas de se distrair e tropeçar. Falo da física pura aplicada ao seu pescoço. Uma cabeça humana pesa cerca de 5 quilos. Quando você inclina a cabeça apenas 15 graus para olhar uma mensagem, o peso real suportado pela sua coluna cervical sobe para 12 quilos. Se você inclina 60 graus, a posição típica de quem caminha olhando o feed de notícias, seu pescoço está sustentando quase 30 quilos de carga. Isso esmaga seus vasos sanguíneos cervicais, diminui a oxigenação do cérebro e destrói sua postura. Caminhada com o celular não é exercício, é autoflagelo cervical. E por que tudo isso dói muito mais agora do que quando você tinha 30 anos? Porque o seu multiplicador de risco etário mudou. Após os 50, a sua capacidade de regeneração celular é mais lenta. A microcirculação, aqueles pequenos capilares que levam nutrientes para os tecidos mais profundos, já não é tão densa. A elasticidade dos seus tendões diminuiu. Se aos 30 anos o seu corpo perdoava um calçado ruim ou uma postura torta, aos 60 ele te envia a fatura em forma de inflamação crônica e acúmulo de tecido cicatricial rígido nas fáscias. Cada erro que eu citei aqui custa 3 vezes mais caro para o seu organismo agora. É por isso que precisamos de precisão cirúrgica no movimento. Eu preciso saber uma coisa. Qual é a sua idade e há quanto tempo você sente que sua caminhada não está mais rendendo como antes? Escreva nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles porque preciso entender em que faixa etária meu público está concentrado para que os próximos vídeos sejam ainda mais específicos para a sua realidade.
O sistema não tem tempo para essa conversa, mas eu tenho. A boa notícia no meio disso tudo: o corpo humano é incrivelmente resiliente e plástico, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. Se você mudar o sinal que envia para ele a partir de amanhã, ele vai começar a se remodelar. Você pode sim reconstruir a saúde das suas juntas e recuperar a leveza no andar. As ferramentas para isso não estão na farmácia de manipulação. Estão em pequenos ajustes de consciência corporal que eu vou te ensinar agora. No próximo bloco, vou te entregar o protocolo prático de 4 semanas para você consertar cada um desses erros e transformar sua caminhada em um tratamento médico de elite, feito por você, para você. A recuperação do seu corpo não virá de uma prateleira de farmácia, nem de um procedimento invasivo de última geração. O princípio fundamental do protocolo que vou te entregar agora é a regeneração de dentro para fora. É um enquadramento novo. O movimento é o sinal, e o seu metabolismo é a oficina de reparos. Tudo o que você precisa já está na sua cozinha, no seu corredor e na sua disposição de prestar atenção ao próprio corpo por alguns minutos extras. Esqueça os suplementos caros. Vamos focar na fisiologia pura e aplicada, que custa quase nada e entrega resultados duradouros. Tudo começa antes mesmo de você calçar os sapatos. A sua caminhada de recuperação começa na cozinha, com a hidratação de precisão. Antes de sair, beba 200 ml de água em temperatura ambiente com uma pitada minúscula de sal marinho ou sal integral. Não é para ficar salgado, é apenas para fornecer os eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, que garantem que o sinal elétrico do seu cérebro chegue aos seus músculos sem interferência. Isso previne aquela cãibra chata e a sensação de pernas pesadas logo nos primeiros 10 minutos. Agora, a prática física de preparação que vai salvar seus joelhos. Antes de cruzar a porta de casa, reserve 3 minutos, apenas 180 segundos, para uma mobilização articular básica. Fique em pé, apoie-se em uma cadeira e faça círculos lentos com cada tornozelo, 10 vezes para cada lado. Sinta os estalidos. É o líquido sinovial começando a se mover. Depois, gire os quadris como se estivesse usando um bambolê imaginário, de forma bem ampla. Isso acorda os mecanorreceptores da sua pelve, avisando ao seu cérebro que a carga está chegando. Ao sair para a rua, aplique a regra de ouro do início lento. Os primeiros 5 minutos da sua caminhada devem ser em um ritmo que você consideraria lento demais, quase um passeio de vitrine. É nesse período que a mágica da lubrificação acontece. Lembra da esponja? É aqui que ela começa a ser molhada. Enquanto caminha nesses 5 minutos, implemente a técnica da linha invisível. Imagine que existe um fio de seda preso ao topo da sua cabeça, puxando você suavemente em direção ao céu. Isso não é para estufar o peito como um soldado, mas para criar espaço entre suas vértebras. Sinta suas costelas se afastarem do quadril. Seus braços devem estar soltos, com os cotovelos levemente dobrados em 90 graus, balançando como pêndulos rítmicos. Nada de mãos nos bolsos ou segurando o celular. O celular deve estar guardado, em silêncio, para que sua visão periférica possa treinar o seu equilíbrio. Ao terminar a caminhada, o erro mais comum é sentar-se imediatamente no sofá. Não faça isso. O seu corpo precisa de uma transição. Ao chegar em casa, beba imediatamente 300 ml de água. A temperatura deve ser ambiente. O corpo gasta energia desnecessária para aquecer água gelada, e queremos essa energia focada na reparação muscular. Em seguida, dedique 5 minutos a uma técnica de drenagem linfática e venosa mecânica. Deite-se no chão ou na cama e encoste as pernas esticadas na parede, formando um L com o corpo. Permaneça assim por 5 minutos, respirando apenas pelo nariz, de forma profunda, sentindo a barriga subir e descer. Isso facilita o retorno venoso, diminui o edema nos tornozelos
e sinaliza para o seu sistema nervoso parasimpático que o esforço acabou e a fase de cura começou. Para sustentar esse processo, sua nutrição deve focar no magnésio e em agentes anti-inflamatórios naturais. Adicione sementes de abóbora ou folhas verdes escuras no seu jantar. Se puder, faça um chá de gengibre fresco após a caminhada. O gengibre contém substâncias chamadas gingeróis, que atuam em vias inflamatórias de forma muito semelhante a alguns medicamentos, mas sem agredir a mucosa do seu estômago. É um tratamento de centavos que protege suas juntas. Agora, vamos estruturar isso em um plano de 4 semanas, para que você não se sinta sobrecarregado. Na primeira semana, o seu único objetivo é a consistência e a técnica da linha invisível. Não se preocupe com a distância. Caminhe apenas 15 a 20 minutos, 4 a 5 vezes por semana, focando obsessivamente na sua postura e no balanço dos braços. O sucesso aqui não é chegar longe, é chegar em casa sem dor. Na segunda semana, introduzimos a auditoria dos calçados. Olhe para a sola do seu tênis. Se houver um desgaste maior de um lado do que do outro, ou se o amortecimento parecer rígido, troque-o. É o investimento mais barato que você fará na sua saúde. Nesta semana, mantenha o tempo de caminhada, mas adicione o protocolo das pernas na parede ao retornar. Você vai notar que o seu sono começará a melhorar nesta fase. Na terceira semana, vamos ajustar a frequência. Se você estava caminhando 3 vezes, passe para 5. Se já caminhava 5, comece a variar o terreno. Procure uma subida leve ou um gramado. Caminhar em superfícies diferentes desafia o seu sistema proprioceptivo e fortalece os pequenos músculos estabilizadores do tornozelo e do joelho, que ficam preguiçosos no asfalto plano. Na quarta semana, você consolida o sistema completo. Hidratação com sal, mobilidade inicial, caminhada consciente sem celular e recuperação com pernas para cima. Nesta fase, o hábito já está enraizado no seu sistema nervoso. O que você deve esperar em termos de resultados? Nos primeiros 7 dias, a rigidez matinal, aquela dificuldade de dar os primeiros passos ao sair da cama, deve diminuir significativamente. Em 21 dias, você notará que sua capacidade respiratória aumentou. Você subirá lances de escada sem perder o fôlego e a sensação de pernas de chumbo, ao final do dia, terá desaparecido. Em 3 meses de prática consistente desse protocolo, a mudança é estrutural. Seus tecidos estarão mais elásticos, sua densidade mineral óssea receberá estímulos positivos, e a inflamação sistêmica, medida por marcadores que você veria em exames de sangue, estará em queda. Caminhar depois dos 50 não é sobre queimar calorias para emagrecer. É sobre informar ao seu DNA que você ainda é um organismo ativo, funcional e digno de manutenção. O sistema de saúde convencional raramente tem tempo para te ensinar a respirar ou a pisar, porque isso não gera faturamento recorrente. Mas agora você tem as ferramentas. Você sabe o porquê, sabe o como e sabe o que esperar. A diferença entre a degeneração e a vitalidade está nos detalhes do que você faz entre o momento em que coloca o pé para fora de casa e o momento em que volta. Comece amanhã. Não com força, mas com consciência. O seu corpo está pronto para responder. Ele só estava esperando pelo comando correto.